É só começar. Seja algo bom, seja algo ruim, é só começar. A gente precisa dar esse primeiro passo, seja para consolidar um hábito que vai fazer com que a nossa vida melhore, com que as coisas progridam ou que a gente consiga desenvolver uma nova habilidade, seja para ir para um lado de desenvolver um vício. Tudo que a gente precisa é só começar. A única questão que pega mesmo nessa ideia é que quando a gente vai começar algo que parece ser muito bom, parece ser muito divertido, mas no final o fim vai ser horrível, é muito mais simples. Por exemplo, trazendo para o meu lado para a questão dos vícios. É muito fácil você começar a beber para se divertir, para se soltar, para ser mais descontraído, para ser mais descolado, para fazer a noite render mais e também acabar usando outros entorpecentes nesse meio do caminho para ter uma diversão maior, para ter um prazer mais intensificado. Mas depois, a longo prazo, a chance de você desenvolver uma dependência em uma dessas substâncias é muito alta. E tudo que você precisou fazer foi só começar. Foi só tomar a primeira, foi só dar o primeiro puxo, foi só esticar a primeira carreira. Então, é só começar. Já quando a gente vai começar alguma coisa boa, que a gente vai ter que se esforçar, que a gente vai ter que investir tempo, às vezes vai ter que investir dinheiro também, a gente vai precisar de um pouco mais de estratégia. Não adianta só começar com a maior empolgação do mundo, 100% motivado e 2 ou 3 dias depois, ou 2 ou 3 semanas depois, já não está mais consistente, já não está mais fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, quando a gente vai planejar um projeto um pouco maior, a gente precisa começar, obviamente, vai ser o primeiro passo sempre, mas a gente precisa ter a constância. A gente vai precisar manter aquele ritmo. E, acima de tudo, a gente vai precisar aprender a fazer as coisas até mesmo quando a gente não quer, até mesmo quando a gente está extremamente cansado, saturado, estressado. Ainda assim, a gente vai ter que levantar e fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Mas é só começar, é só começar. Essa é a frase que eu quero que fixe na sua cabeça. A gente precisa dar esse primeiro passo, seja para aprender um idioma, seja para começar um canal no YouTube, seja para começar um livro, seja o que for, a gente precisa dar esse primeiro passo. Mas a gente precisa também ter essa consciência de que se a gente está dando o primeiro passo, a gente não pode deixar morrer ali. Não adianta nada dar o primeiro passo e cair 2, 3 dias depois, ou 2 ou 3 semanas depois. A gente precisa fazer uma caminhada, e essa caminhada faz parte da estratégia. Então, quando a gente for começar alguma coisa, a gente precisa saber onde que a gente quer chegar. A gente precisa ter um pouco de objetivo naquele trajeto. Óbvio que nem sempre a gente vai ter toda a estrutura, porque as coisas vão acontecer no meio do caminho e podem mudar as rotas. A gente pode acabar começando em um lado e acabar em um outro ponto um pouco até melhor. Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer durante o processo, mas é óbvio que a gente tem que ter pelo menos um objetivo. Ah, eu quero começar tal coisa para tal coisa. Por exemplo, eu quero começar a aprender inglês para conseguir uma vaga de emprego melhor. Eu quero começar um canal do YouTube para me motivar, que seja, nem que seja para um objetivo pessoal seu, só para você se forçar a gravar todos os dias, só para você se forçar a desenvolver a sua comunicação, enfim. Você tem que ter pelo menos um objetivo alinhado para aquilo não ser uma tarefa em vão, para não ser só mais uma perda de tempo. Então, a gente precisa primeiro começar e daí já definir o que a gente vai querer com aquilo. Depois as coisas vão acontecendo, a gente precisa manter a rotina, a gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito todos os dias, independentemente do que a gente está sentindo ou do quanto de cansaço que a gente acumulou, a gente precisa fazer aquela coisa que a gente se propôs. A gente vai conseguir fazer exatamente todos os dias sem nunca falhar? É óbvio que não, mas a gente não pode desistir só porque a gente falhou uma vez. A gente tem que simplesmente respirar fundo, entender o que aconteceu e no outro dia continuar de novo. Porque é muito fácil a gente começar a criar desculpas, começar a criar conversinhas para que a gente pare de fazer aquilo. Ou começar a olhar para o progresso e achar que o progresso está muito demorado, que as coisas não estão acontecendo, que a gente não ficou fluente, por exemplo, ou que a gente não ficou
milionário do dia para noite, ou que a gente não conseguiu 100 mil inscritos em uma semana. Então a gente tem que entender que o objetivo ele vai ter que ser realista. Não adianta a gente querer uma coisa mirabolante do dia para noite. Tudo vai demandar tempo, tudo vai depender de um processo que toma tempo e toma muito esforço da sua parte. Você vai ter que querer se propor a fazer aquilo ali e realmente fazer, realmente cumprir o que você está se propondo a fazer. Caso contrário, vai ser só mais um projeto que você começou e abandonou. Então, é de fato só começar. Agora, a gente precisa entender o que eu quero começar, qual que é o objetivo com isso que eu vou iniciar e onde eu pretendo chegar a partir de um determinado momento. E aí, as coisas vão se tornando mais naturais. A gente consegue entrar em um fluxo de trabalho, a gente consegue fazer o negócio sem ter que fazer tanto esforço assim, porque acaba se tornando um hábito, acaba se tornando uma rotina, já vai virando algo mais automatizado. A gente já não precisa se esforçar tanto a partir de um certo tempo, a partir de algumas semanas ou do primeiro mês talvez, a gente já consegue fazer aquilo ali um pouco mais natural, o esforço já se reduz um pouquinho e a gente já consegue ter aquilo muito bem alinhado. A gente já entendeu, já internalizou a ideia de que se a gente quer chegar naquele lugar, a gente precisa fazer aquela coisa que a gente se propôs a fazer, independentemente de qual seja a condição que a gente está naquele dia, a gente vai fazer. Se falhar, a gente vai entender que também está tudo bem, não faz nenhum problema, não faz mal, a gente tem o próximo dia para começar de novo, caso a gente tenha a vida ainda pela frente, é óbvio. Mas a gente sempre sabe que se hoje não deu certo, amanhã pode dar. O que a gente não pode perder é a esperança e também não pode perder esse hábito. Porque começar um hábito é difícil, manter esse hábito é difícil. Então a gente precisa, quando a gente começa, se a gente começar só com a motivação, beleza, a gente vai ter aquele gás inicial. Mas quando a motivação acabar, a gente vai precisar que aquela nova atividade já tenha se consolidado em um hábito, que a gente já possa fazer aquilo ali sem demandar tanto motivação. A gente já vai ter disciplina, a gente já vai entender que a gente vai fazer o que tem que ser feito, independentemente de como a gente está. Mas tudo volta para a frase inicial, é só começar. Seja bom, seja ruim, seja algo que vai te destruir ou algo que vai fazer com que você construa um futuro melhor. Independentemente de qual seja o plano, tudo começa no primeiro passo e a gente só precisa começar. Então, fica de tarefa de casa aí para você refletir. O que você quer começar que você tem adiado há muito tempo? Faça isso, dê o primeiro passo. Se inscreva em um curso ou comece a ligar uma câmera e gravar, ou escreva a primeira linha do texto que você quer escrever, não sei, seja qual for o projeto, você só precisa começar. E depois que você começar, fazer aquilo virar uma rotina, para que não seja mais tão trabalhoso fazer aquilo todo dia. Porque tudo no começo é difícil, tudo no começo demanda muito esforço. É a mesma coisa de ter uma rotina de exercício físico. No começo dói, no começo machuca, no começo incomoda, mas depois de um certo tempo acaba virando algo mais tranquilo e acaba fazendo parte da nossa rotina. A gente internaliza aquele processo e a gente entende que aquilo faz bem para nós a longo prazo. Então, o projeto não vai ser nem um pouco diferente. Aquela ideia do no pain, no gain não precisa ficar focada só na academia. A gente também vai ter dores emocionais, também vai ter dores mentais e intelectuais quando a gente estiver desenvolvendo alguma habilidade nova. A gente também vai passar por um longo processo, vai sofrer com as dificuldades de aprender aquela nova habilidade. A gente vai ter problemas, com certeza, mas isso não pode fazer com que a gente estagne, nem com que a gente desista ou pare no meio do caminho. A gente precisa continuar. Então, é só começar. Fica aí de tarefa de casa para você pensar o que você vai começar essa semana ainda e aonde você quer chegar, quais são seus objetivos e fazendo dia após dia, passo após passo, sem desistir no meio do caminho, sem abandonar a jornada do nada. Consistência é o que a gente precisa. Todo dia um pouquinho mais. Valeu, até a próxima!